Assim como o Outubro Rosa, que chamou atenção para o câncer de mama, o Novembro Azul vem para alertar sobre a importância dos exames preventivos do câncer de próstata. No Brasil, 42 homens morrem por dia e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença. Só no ano passado, mais de 65 mil casos foram diagnosticados. E sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com o oncologista Luiz Henrique Carvalho. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Hora News nesse tema tão importante. E no início, o paciente não sente sintoma? Perfeito, eu que agradeço a participação, um assunto muito importante para nós discutirmos. É uma doença silenciosa, uma doença lenta, uma doença que costuma avançar com a idade e não demonstra tantos sintomas. Exatamente por esse motivo é que é muito importante que os homens tenham seus cuidados, sua avaliação clínica de forma periódica, para que nós tenhamos o diagnóstico antes das complicações e dos sintomas da doença avançada. A partir de quando é recomendado fazer o exame? E eu já emendo uma outra pergunta, ainda existe preconceito? Sim, o exame ele é recomendado a partir dos 50 anos, a sua avaliação clínica periódica, incluindo, é claro, o toque retal e o exame da próstata e também o exame de sangue com PSA. Os homens que têm casos na família, os familiares diretos, como irmãos, pais, avós, estes homens devem iniciar o seu acompanhamento aos 45 anos. E os homens negros, eles têm uma incidência maior do câncer de próstata. Ainda não é de forma direta, não é discutido, nós não temos essa informação dos porquês. Eles também são indicados a iniciar os exames a partir dos 45 anos. E o preconceito é muito latente na nossa sociedade, é algo que nós temos que conversar. O exame é simples, é um exame feito de forma com o toque retal direto na próstata, indolor, e um exame que ele é muito importante. Existem muitos homens que têm o PSA, por exemplo, estável, é um exame de imagem feito de forma também sem apresentar características distintas, porém no toque o urologista sente a consistência de nodulações ou da próstata mais enrugada, mais endurecida em determinada região. Então, muitos homens é o exame de toque que acaba definindo a biópsia e descobrindo a doença antes dos sintomas. Então, por favor, todos os homens, todos os colegas, percam esse preconceito que não os leva a nada a não ser um descuidado com sua saúde. Além da genética, quais são os fatores de risco? Outros fatores de risco, então, além da genética e a idade, e os homens de raça de etnia negra, obesidade é um fator de risco também importante, aumenta a sua exposição aos derivados de testosterona acumulados também com o tecido adipócito, etilismo muito intenso, tabagismo muito intenso, sedentarismo, todos esses são fatores relacionados também a uma disseminação maior, de acontecimento do câncer de próstata. Doutor, já na fase avançada da doença, quais são os sintomas? Perfeito. Os sintomas na fase avançada: dificuldade ao urinar, ou dores também ao urinar. O homem pode ter sangramento ao urinar, isso é muito característico. Pode apresentar sangramento também na ejaculação. E existem outros sintomas que são mais intensos, que são as dores em coluna lombar, na região de bacia, nas pernas. Essas dores já classificadas como ósseas são um sinal de doença avançada ocupando os ossos. Os pacientes que têm que passar por cirurgia, muitos têm medo das sequelas. Quais são os avanços, da medicina para oferecer uma melhor qualidade de vida aos pacientes? Um assunto também fundamental para discutirmos. Há um receio grande dos homens em iniciar o tratamento, exatamente porque é uma cirurgia. Na maior parte dos casos, com a doença detectada previamente, a cirurgia é uma boa alternativa. É claro que há disfunção erétil, disfunção também miccional, como incontinência. Esses são problemas causados pela cirurgia. Porém, a cirurgia, é claro, ela evoluiu muito os seus processos. Elas são hoje menos
menos invasivas. Existem as cirurgias, além das menos invasivas, diretas com os urologistas, alguns casos que eles selecionam também para cirurgia robótica. Então, não tenham esse receio. Os danos, eles têm acontecido cada vez de forma menos impactante. Existe a fisioterapia, outros processos também medicamentosos que recuperam, resgatam, né, todo o seu dano causado pelo processo cirúrgico e mantendo a autoestima. Então, existem muitos processos que podem cuidar da saúde do homem, mesmo após a cirurgia, e mantê-lo bem. Doutor, segundo o INCA, né, é uma doença realmente, como o senhor já citou aí, que atinge realmente os mais velhos, né? 75% dos pacientes são idosos. Exatamente, é uma doença lenta. Este é um ponto importante para que a gente entenda também a epidemiologia e acompanhe esses pacientes. É por isso que nós orientamos os acompanhamentos a partir dos 50 anos. É claro, para quem tem sintomas mais agressivos, nós somos também mais intensos no acompanhamento, mas é uma doença do envelhecer. Então, por isso, nós temos que fazer o acompanhamento. Os senhores, por favor, que nos ouvem, né, entendam que você pode envelhecer com câncer de próstata, desde que diagnosticado precocemente, controlado, e o senhor terá sua saúde também mantida. O grande problema é que no Brasil nós temos um volume, né, de pessoas que, por dificuldade de acesso ou pelas razões também do preconceito instalado, acabam procurando o serviço de saúde quando a doença apresenta sintomas. Na maior parte das vezes, esse já é um diagnóstico de doença avançada e com muitas complicações, o tratamento é mais difícil. Por isso, prevenir é fundamental. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no Hora News e também pelas informações. Eu que agradeço, fico à disposição e espero que todos os ouvintes tomem consciência disso, façam seus exames, com certeza chegarão antes das complicações da doença. Ok, mais uma vez, obrigada.